Olá a todas e a todos, me chamo Samuel Machado, eu sou aluno do curso de Direito da Universidade de Brasília. Eu estou sendo orientado pelo professor Cristiano Paixão neste projeto de pesquisa que apresento agora, que tem como título Constituição, Império e Epidemias, uma reflexão a respeito da resposta jurídica aos surtos epidêmicos do século XIX. Bom, o contexto histórico e político do meu projeto de pesquisa é o século XIX, um período repleto de riqueza histórica e cultural no nosso país. Em 1824, o então imperador Dom Pedro I, ele outorga a nossa primeira Constituição. E esse documento ele acaba sendo a marca de um período cheio de contradições e tensões na nossa história. Isso porque, ao mesmo tempo que nós tínhamos uma sociedade pretensamente liberal, que valorizava as liberdades, esta mesma sociedade convivia com a instituição da escravidão. Ao mesmo tempo que nós tínhamos um documento político, que é a Constituição, feito especificamente para a limitação de poderes estatais, a gente tinha nesse documento a previsão de que o imperador é uma figura sagrada e inviolável. Então, esse é um período marcado por essas tensões, por essas contradições, que o torna um período muito rico. E foi justamente por isso que eu escolhi este período como objeto de estudo. Então eu pretendo estudar especificamente de que forma esse governo imperial dispôs de instrumentos jurídicos para o combate às diversas epidemias que assolaram o nosso país no século XIX. Eu destaco aqui as epidemias de tuberculose, as epidemias de varíola, de febre amarela e de cólera. Bom, eu pretendo estudar a atuação desse Estado a partir de seus diversos órgãos e de seus diversos institutos, mais em específico o Instituto Vacínico do Império. Foi um instituto criado em 1846, surgido da expansão de um órgão que já existia anteriormente, que era a Junta Vacínica do Império. Bem, em relação à metodologia de pesquisa, eu empreguei aqui a análise bibliográfica, tanto de fontes primárias, como leis, regulamentos, decretos, enfim, todos esses atos públicos que foram dispostos pelo Estado no combate às epidemias. E eu analisei também diversas fontes secundárias, livros, teses, artigos, fontes secundárias que me ajudaram a realizar um background, a me dar um amparo histórico, político e sociológico para esse projeto de pesquisa. Eu destaco aqui entre as fontes secundárias o livro do professor Sidney Chalub, chamado Cidade Febril. Em relação aos resultados parciais da minha pesquisa, eu aponto aqui que o que eu pude concluir a partir dessa análise bibliográfica é que muitas vezes esses atos públicos que deveriam ser utilizados pelo povo, ou seja, no combate às epidemias, eles muitas vezes foram sequestrados por projetos higienistas e racistas de poder. Eu pude perceber também que, infelizmente, durante esse período, as discussões médicas a respeito de qual seria a melhor forma de combater essas doenças, também as discussões jurídicas, sofreram muita influência da posição política daqueles que estavam no poder. Por conta disso, por conta desse conjunto de fatores, fato é que as medidas que foram implementadas pelo Estado, seja projetos de higienização de cidades, seja projetos de vacinação em massa de pessoas, infelizmente atingiram baixíssima eficácia social. Bem, em relação à conclusão, esse projeto de pesquisa ele foi motivado pelo atual período em que vivemos. Acho que todos nós estamos em quarentena, em um momento de pandemia mundial de Covid-19, e foi justamente nesse contexto, observando de que forma os estados soberanos ao redor do mundo lidavam com essa pandemia, de que forma esses estados se utilizavam de instrumentos de exceção. Foi por causa desse contexto que eu resolvi então pesquisar de que forma na nossa cultura jurídica e na história da nossa nação nós já enfrentamos epidemias anteriormente. Então eu escolhi esse período rico, que é o século XIX, que é o período do Brasil Imperial. Então foi possível trazer o resgate de uma temática muito importante do país sob o ponto de vista de uma nova ótica, que é o da história do direito. Bem, obrigado. Essa é a minha apresentação. Encerro aqui. Obrigado a todas e a todos.